tarde a todos. Agora na terça-feira, dia 13 de outubro de 2023, eu fiz uma palestra, fui convidada para dar uma palestra no Congresso Internacional de Juristas, uma palestra sobre psicopatologia, vitimologia e transtornos pós-traumáticos na violência intrafamiliar. Ocorre que à época, o meu tempo para falar sobre o assunto era muito curto e sobraram algumas ramificações desse assunto que eu gostaria de tratar com vocês e trazer aqui nos meus próximos vídeos. Uma das coisas que foi conversada nessa palestra são sobre relacionamentos abusivos e a violência que ocorre dentro desses relacionamentos, a escalada dessa violência. Mas o que eu não tive tempo de falar e não consegui falar, inclusive, nessa palestra, mas é extremamente importante, são sobre esses relacionamentos que a mulher tenta terminar esse relacionamento e o homem, o companheiro, né, enfim, ele não aceita o término desse relacionamento. Então começa a ocorrer um verdadeiro inferno na vida dessa mulher para ela tentar reconstruir a sua vida, não somente a parte da sua autoestima que já está acabada, já está quebrada, mas também, principalmente, essa parte da ameaça, a parte da humilhação, a parte deste homem, da perseguição que esse homem acaba fazendo na vida desta mulher e afins. Nós vimos na palestra sobre o afastamento do emprego da mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê, eu vou dar uma breve pinceladinha, a Lei Maria da Penha prevê no artigo 7º que a violência doméstica, né, a Maria da Penha trata da violência doméstica, né, no âmbito familiar, mas ela prevê que a violência em si, ela não é somente aquela violência, agressão física que nós conhecemos, e sim outros tipos de violência, uma das quais é a violência psicológica, que acaba justamente culminando na diminuição ou às vezes até mesmo dilacerando a autoestima dessa mulher. Existe a violência patrimonial, existe a violência moral, a violência sexual e, por fim, como já dissemos, a violência física. O artigo 9º da Lei Maria da Penha, ela prevê que uma das medidas, né, para a proteção desta mulher que está sofrendo violência doméstica e afins, ela é a assistência por meio da manutenção do vínculo do emprego desta mulher. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua saúde e integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Como é que é feito esse afastamento? No vídeo, na palestra, né, nós colocamos que esse afastamento é feito como se fosse um afastamento por auxílio-doença no INSS. Os primeiros 15 dias custeados pela empresa e o restante custeado exatamente pelo INSS para o afastamento dessa mulher sem a perda do vínculo empregatício. Porque o faturamento dela, a independência financeira dela, o recomeço da vida dela vai depender justamente disso, né? Então, quando a gente tem esse rompimento e existe essa perseguição, esse início de perseguição, ocasionando esses danos morais para essa vítima, né? Começam perseguições, ameaças, agressões a pessoas próximas e entes queridos por essa vítima, prejudicando as suas relações, as suas redes de apoio, e muitas vezes existe o início da diminuição dessa vítima em relação aos amigos, parentes, e existe uma coisa muito interessante no sentido de curiosa, né? Mas que tem que ser rebatida, que é o revenge porn, ou o pornô por vingança. O revenge porn, ele se tornou crime, tá? Só para vocês entenderem aqui, ele se tornou crime constando no artigo 154A do Código Penal, pela Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012, que dispõe sobre a invasão de dispositivos eletrônicos e informáticos alheios, conectados ou não à rede de computadores, mediante a violação indevida de mecanismos de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular. Esse crime tem uma punição de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só que assim,
Não existe somente essa invasão. No revenge porn existe essa propagação de algum vídeo, de algum conteúdo de caráter sexual, seja um sexting, seja um vídeo mais íntimo que foi gravado ou enviado por esse casal, enfim. Então a pena é aumentada de 1 a 2 terços se houver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título daquelas informações obtidas. Só que aqui a gente está relacionando com a esfera penal. Mas na esfera civil, nós também temos uma punição para esse agressor. A punição da civil independe da esfera criminal por força do artigo 935 do Código Civil, porque também ocasiona danos morais a essa vítima. Veja bem, a esfera da dignidade dessa vítima, da sua vida pessoal, foi totalmente exposta, invadida, ocasionando um fato que tem um nexo de causalidade com o dano experimentado por essa vítima. Nem que seja apenas de caráter moral, existe também o dano patrimonial, às vezes pode existir, por exemplo, a perda de um emprego por conta dessa divulgação, pode existir perda de uma chance, pode existir lucros cessantes, tem muita coisa que está envolvida ali. Mas aqui eu estou tratando mais do aspecto moral mesmo dessa condenação. E eu trouxe até alguns julgados para a gente verificar como é que isso aqui na prática, né? Eu tô aqui com uma apelação de Minas Gerais, TJ Minas Gerais, que diz o seguinte: ação de indenização por danos morais, divulgação de fotografias íntimas. Provada a conduta ilícita, a autoria, o dano, como eu estava dizendo, né, e o nexo de causalidade, há que ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização arbitrada em favor da autora, em razão dessa divulgação. E tem uma outra que eu trouxe aqui, é do Distrito Federal, que eu achei muito interessante, porque nesse caso, o perpetrador, né, o criminoso, né, o réu, ele foi condenado a uma indenização, pagamento de indenização à mulher, no valor de 50 mil reais, para compensar os danos morais sofridos pela parte autora. Houve um pedido de diminuição desse valor, mas ele foi reiterado, tá? E nesse caso de divulgação de material íntimo, nós precisamos lembrar justamente que, em primeiro lugar, na verdade, em qualquer tipo de crime contra a mulher, nós precisamos lembrar que é crime de prevaricação deixar de fazer um boletim de ocorrência, tá? Deixa o escrivão, o delegado, enfim, é crime de prevaricação deixar de fazer um boletim de ocorrência nesses casos. Existe sim a revitimização da vítima, mas a gente precisa combater isso o máximo que for possível, porque o agressor deve ser punido, seja na esfera civil, seja na criminal. Eu acredito muito mais na civil, assim, pela minha paixão pelo direito civil. Mas, sim, a criminal ela é uma arma muito grande contra isso e ela deve ser utilizada assim. E aqui, por exemplo, eu estava vendo uma coisa. O dano moral gerado pela essa divulgação de material íntimo, nós temos duas formas de analisar isso aqui. Primeiro, a gente tem pela Maria da Penha, que seria quando existe a convivência, quando existe um matrimônio, quando existe uma união estável, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que assim a gente tá lá com a Maria da Penha, nos aspectos Maria da Penha, principalmente na parte dos danos, da violência, né? Moral contra essa mulher, na violência psicológica contra essa mulher. Mas também existe, tanto no 154 do Código Penal, né, como na esfera civil, em todos esses casos, inclusive para aqueles crushes, ficantes, qualquer tipo de relacionamento que essa mulher tenha. Note-se que tudo isso que eu falei aumentam as cifras negras. E a gente não pode admitir que haja esse aumento das cifras negras, que é a subnotificação. A subnotificação, ela termina por prejudicar, inclusive, as políticas públicas, para que uma área seja especialmente atendida. Eu acredito que o número de denúncias que nós estejamos vivendo, tanto sobre a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, quanto sobre términos de relacionamento e falta de que essas pessoas entendam que esse relacionamento acabou, que essa pessoa não é, que essa mulher não é uma propriedade desse homem, ela não é uma propriedade daquele relacionamento, muito pelo contrário, ela é um ser humano individualizado que tem que ter os seus direitos respeitados. A gente precisa fazer
Sempre, sempre um boletim de ocorrência, sempre uma notificação. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento. E, se possível, buscar a civil também para a reparação, tá bom? Mas aí é que tá. A gente continua aqui vendo, porque dentre diversas medidas de ameaça dos ex-companheiros que não aceitam o final de um relacionamento, está aquele que gira em torno dos direitos da mulher na separação. Vocês já pensaram nisso? Pois é. Sobre o tema, na verdade, são ocultação de bens de partilha, são ocultação inclusive de bens em processos de alimentos para os filhos, né? A busca de deixar essa mulher sem nada, de deixar a mulher, penalizar essa mulher de alguma forma, na forma patrimonial. Mas existe também, e é um gravíssimo caso, uma coisa que é impressionante, mas isso acontece muito, que é a ameaça para que essa mulher não entre com o processo. Seja esse processo um processo de separação, um processo de alimentos, que é um dever do pai e um direito do filho, na verdade nem se pode abrir mão desse direito, mas eles fazem isso justamente, alguns homens, né, que se enquadram nessa característica de violência, eles acabam fazendo isso. E sobre o tema, eu gostaria de ressaltar um julgado recentíssimo do STJ, que é o HC 746729, que agora é do final de 2022, dezembro de 2022. E é um caso de ameaça no qual o ex-cônjuge buscava intimidar a ex-esposa para que ela desistisse de pedir na justiça o divórcio e a pensão alimentícia para os filhos do casal. O STJ disse que não vislumbra um crime em si nessa conduta, apesar do grau de reprovabilidade. Mas ele considerou que tal comportamento é uma circunstância desfavorável ao réu, que é aquelas aplicadas no 59 do Código Penal, que aumentam a pena. Então ele aumentou a pena base desse marido. E ele vem dizendo assim: extrai-se dos autos que a intenção do agravante, que é o ex-marido, né, seria ameaçar a vítima para que ela desistisse de acioná-lo judicialmente. Tal elemento é concreto e não é íncito no tipo penal em questão, podendo ser sopesado como circunstância judicial desfavorável, na medida que demonstra uma maior reprovabilidade de sua conduta, motivada pelo anseio de enfraquecimento e desrespeito aos direitos conferidos à mulher pela Lei Maria da Penha. Na hipótese, na fundamentação adotada, justifica o aumento de pena. Vem falando, né? Considerando que o agravante, utilizando-se de ameaças à vida da vítima, buscava covardemente atemorizá-la para que ela desistisse de ações judiciais de divórcio e de pensão alimentícia em benefício de seus próprios filhos. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda, concluiu o ministro ao negar o HC. É lógico que se nós fôssemos analisar todas as condutas extremamente reprováveis cometidas contra as mulheres no âmbito da violência familiar, precisaríamos de horas para fazer essas análises, coisa que eu não tinha na palestra em si e ainda não tenho, porque são vídeos curtos que eu estou postando aqui. São meras digressões jurídicas que eu preciso trazer aqui para vocês. Eu acho interessante e importante a gente disseminar o conhecimento. Então, uma outra coisa que eu gostaria de colocar é sobre essa pensão. A pensão alimentícia, ela precisa ver o binômio necessidade do menor e possibilidade de seus pais, genitores. Não tem possibilidade os pais, a gente pode chamar os avós ao polo, mas no caso dos genitores, principalmente que eles são os primeiros que vão pagar os alimentos, eu já ouvi coisas incríveis, como por exemplo, meu filho não come tanto, R$300 é muito, minha ex-mulher vai se aproveitar desse dinheiro. Então, são formas, são pensamentos que precisam ser mudados e no caso ser verificado quanto se pode pagar. Veja, existe no Brasil o abandono de incapaz. O abandono de incapaz previsto no Código Penal, ele inclusive é aplicado a casos financeiros, de pais que deixam seus filhos, pais, mães, enfim, mas como eu estou abordando a violência doméstica e principalmente a parte patrimonial, essa parte que nós estamos falando agora, eu estou tratando dos pais.
Então, pais que deixam seus filhos sem um sustento financeiro, deixam tudo a cargo da mãe, a mãe que vai ter que trabalhar para sustentar este filho, ou viver na penúria, é aquela a forma de maltratar a mãe, né? Então, quanto a isso, nosso Código Penal, ele tem um dispositivo de abandono de incapaz que ele prevê também esse abandono financeiro. Deixar essa criança à míngua, o pai deixar a míngua, no caso, né, que estamos expondo. Então, aqui seria um crime. E tem uma outra forma de abandono que para mim, é uma das mais cruéis que existe, o abandono de um pai para o filho, que é o abandono afetivo. O abandono afetivo ele é tratado principalmente na esfera civil. Aliás, a maior parte dele é da esfera civil mesmo, porque o STJ ele já entendeu que não existe como fazer com que alguém ame um filho, né? Ame a outra pessoa, que uma pessoa ame a outra pessoa. Porém, existe uma forma de reparar isso, reparar anos de desamor, anos de desatenção, que seria uma forma financeira. Então, por isso, o abandono afetivo ele se reveste desse caráter de danos morais, né? Porque é uma esfera da dignidade da pessoa que foi atingida por conta daquele abandono afetivo. Então, existem essas duas formas de se chegar, né, uma penalização, pelo menos alguma coisa para se penalizar esse abandono, né, principalmente no que tange a coitada da criança. A criança não tem nada a ver com o divórcio, a criança não tem nada a ver com o problema dos pais, a criança, ela quer os pais. Seja a mãe, seja o pai. Eles não precisam estar convivendo, mas eles precisam, literalmente falando, conviver com essa criança. Mas enfim, infelizmente isso acontece muito. Eu precisava passar isso para vocês. Forte abraço, o vídeo vai ficando por aqui e eu vou trazer outros assuntos para a gente discutir aqui no nosso canal. Muito obrigada!